Olá, estamos aqui hoje com meu amigo Rodrigo Silva, da RS Accounting, para a gente conversar um pouco com o Rodrigo a respeito do serviço dele que ele pode prestar em relação à compra de uma casa ou em relação à parte contábil em geral, porque isso acaba envolvendo finanças, todo mundo acaba querendo saber sobre finanças e tudo mais. Tudo bem contigo, Rodrigo? Tudo ótimo, prazer. Tudo prazer, bem, igualmente. Tudo ótimo. Prazer. Então, primeiro, eu queria saber quão importante é o serviço de um contador no momento que o cliente está começando a pensar em relação à compra de uma casa, o que pode ser feito, que tipo de serviços, digamos assim, pode ajudar o cliente nisso? Então, primeiramente, assim, algo que mais eu escuto, né, quando eu estou preparando o imposto, é a pessoa realizar o sonho de ter a casa própria. Muitos acabam, às vezes, cometendo erros, às vezes acabam criando mitos e acaba dificultando realizar esse sonho. Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando a pessoa senta comigo e fala desse projeto, que eu sempre encaro essa palavra, projeto. Justamente. Então, é a primeira coisa. Você sentou com o broker, já conversou? Porque às vezes eu vejo muito acontecer isso, muito, de pessoas virem fazer um imposto e na hora falam, não, eu tenho desejo de comprar casa, mas nunca procurou um broker, nunca viu a questão de projeção financeira, nunca viram a questão de crédito e acabam na hora cometendo erros. Sim. Então, é a primeira coisa que eu falo. Procura um broker, conversa, verifica primeiro os seus números, antes de você primeiramente fazer a declaração de imposto. Claro. Então, assim, até mesmo para na hora não ter aquele problema de, não, eu fiz um imposto, entreguei na mão de um broker e tá lá aquele valor que às vezes não é correspondente ao que ele queria. O que ele queria. E aí vem todo aquele processo, tem que fazer correção do imposto, cria um desgaste com o IRS. Justamente. Então, acaba na hora criando assim um problema. Claro. Então, por isso uma das coisas primordiais é procurar vocês, no caso. Sim, sim. E isso é muito, acho que o Rodrigo está falando, é a questão de educação. Porque muitas vezes o cliente acaba, quero comprar daqui a meio ano, um ano, pergunta para o vizinho, cada cliente tem uma situação específica. Com certeza. Então, acho que nosso trabalho é justamente isso, vai trabalhar com pessoas que trabalham profissionalmente, 100% do tempo com isso, para se educarem sobre o processo. São várias etapas, várias peças do mesmo quebra-cabeça que precisam se encaixar para você conseguir o teu financiamento e tudo mais. O papel do contador é super importante justamente para isso, entendeu? Para que possa, junto com o mortgage broker, junto com todo mundo envolvido no processo, tá apto a conseguir comprar e não só conseguir comprar com um custo financeiro mais baixo, né? Com certeza, não, e até mesmo assim, eu sempre falo, né, para procurar, até mesmo para na hora não se adquirir uma dívida, porque a partir do momento que faz uma declaração de imposto e na hora, por uma questão financeira, tem que declarar mais dentro daquilo das finanças da pessoa para se qualificar de um financiamento. Na hora, eu já vi muitos que às vezes vêm, faz o imposto, declara aquele valor, cria-se uma dívida enorme com a IRS e na hora não faz o financiamento. Então, uma expectativa. Exatamente. Então, eu sempre, procura primeiro, tenha informações de como obter o financiamento, aí nos procura no escritório, a gente já vai saber como é a linha de raciocínio dentro do cenário daquele cliente. Então, vamos poder fazer um imposto bem trabalhado, organizado e sem riscos no futuro. Claro. E aí, sim, na hora, a gente acaba alinhando isso com todos. Sim. Né? A gente na contabilidade, vocês como law officers e brokers e corretores e tudo trabalhando, todo mundo em conjunto e assim conseguindo adquirir o seu sonho de ter a casa própria. Facilita para todo mundo, né? Com certeza. Facilita, todo mundo trabalhando como um time facilita para todo mundo, né? Com certeza. Sim, Fica muito mais prático. E você como contador, na tua experiência, Rodrigo, que tipo de implicações fiscais, de taxes, você vê em relação ao comprador? Tipo, benefícios de se comprar uma casa em relação a de se estar alugando, o que você poderia falar em relação a isso? Então, a primeira coisa, claro, a pessoa ter o prazer de ter a sua casa própria, né? No momento agora, os aluguéis estão bem altos, fazendo um comparativo, às vezes tem pessoas que estão, se elas forem, por exemplo, comprarem um imóvel, é quase o valor que ela pagaria de aluguel, que ela não vai ter retorno nenhum. E aí, comprando uma casa, ela vai ter o retorno de um investimento. Ali ela está deitada sobre um grande investimento. Eu vejo cenários aí de pessoas que às vezes compraram uma propriedade num valor e às vezes coisa de um mês depois esse valor já triplicou. Então, vale a pena por isso. A segunda coisa
é que é bem interessante também quando a pessoa faz por investimento também. Eu tenho clientes lá no escritório que tem casas de férias, né? Uhum. Que tem um retorno financeiro muito grande, que pode ter esse benefício também. Investidores, pessoas que não residem aqui nos Estados Unidos, mas residem em outro país e tem essa renda fixa, né? Vamos dizer assim, e garantido um investimento de futuro. Entendeu? Então, isso é algo muito interessante também, que, claro, né, para qualquer pessoa que quer ter uma tranquilidade financeira para o futuro, investimento em imóveis nunca se perde, sempre se ganha. Sim. Então, é algo muito interessante e é o que eu sempre indico para os clientes também. Claro. Inclusive, agora, a gente está gravando esse vídeo agora em fevereiro de 2023, onde está tendo uma gama grande de clientes que estão vindo de outros países, inclusive do Brasil, muitos clientes que estão procurando proteger o seu patrimônio, tirar parte do patrimônio que tem no Brasil, por situação política, pelo que seja, mas que está tirando disso do Brasil para não manter, porque acha que tem mais risco, ou para manter o patrimônio em dólar, receber um aluguel em dólar, numa moeda mais forte que não tem tanta instabilidade. Né? Então, eu acho que isso acaba sendo um benefício para os clientes a longo prazo, trazem o dinheiro, compra, tem o seu aluguel a curto prazo, digamos assim, um cash flow apresentado ali, mas daqui a 5, 10 anos aquele imóvel vai estar valendo muito mais, ele vai ter um equity, ele vai ter uma... Como é que se diz o equity? Porque a gente vai ter uma valorização no imóvel dele e que ele vai estar adquirindo um imóvel aqui nos Estados Unidos que vai conseguir adquirir esse equity em dólar. Do que manter uma... Não, e outra coisa também, não impede a questão da distância, né? Porque tem pessoas que acabam criando um mito, né? De, não, eu não estou nos Estados Unidos, ou eu não vou residir. Mas você pode tem maneiras de não só como pessoa física, né? Como pessoal, mas também como empresa, como tem benefícios também. Então, eu assessoro bastante isso lá no escritório, de pessoas que têm empresas e têm seus imóveis aqui. Eu tenho um, por exemplo, que ele só tem apenas 18 casas em Orlando e ele só vem aqui nos Estados Unidos uma vez por ano. E todas as casas são administradas por uma empresa que cuida de toda a parte burocrática das casas e ele tem o benefício de ter esses rendimentos aqui. Então não tem esse impedimento, né? Eu acho que o segredo mais é a pessoa tirar o eu acho, ou eu não posso, eu não consigo. Às vezes tem aquela coisa da pessoa, às vezes, não procurar ajuda, né? Cria aquela ilusão. Fala com um amigo. Ou fala com um amigo, não, eu não vou comprar uma casa porque às vezes o meu down payment vai ser muito grande, ou isso não é para mim, e eu não me encaixo, dependendo até mesmo da situação imigratória. Claro. E não, os bancos têm as opções, tem tanto da parte contábil, também na parte também de financiamento, tem os programas que para acomodarem para cada um. Isso, para acomodarem cada um. Eu acho uma coisa importante também, mesmo que seja para um americano, quando você tem uma casa de investimento, você consegue muito amortizar, né? Amortizar. Você poderia comentar um pouquinho a respeito disso? Sim, tanto, por exemplo, todos os gastos que você tem, você pode, se você tem uma propriedade que é de aluguel, você pode amortizar todos os gastos, desde pagamentos de reforma, o property tax, que é um IPTU, tem como diminuir gastos de reforma. Então, tudo isso tem como você amortizar dos gastos que você teve, entendeu? Tanto isso em nome da empresa, como no nome da pessoa física também. Então, assim, isso em caso de aluguéis. Claro. Nas casas que você reside, como a sua casa própria, né, que você mora, tem como amortizar desde o property tax, que é o IPTU, tem como amortizar. Entendeu? Assim, tem certos gastos que na hora quando você vai vender a propriedade, você também tem como. Então, eu comprei uma casa, resolvi vendê-la. E aquele valor todo que eu investi, eu posso abater no final? Pode abater no final. Claro. Então, assim, tem vários caminhos, entendeu? Tanto na parte da compra ou na venda, ou durante o processo que você tem uma casa, você tem como, sim, diminuir no seu imposto de renda e ter benefícios fiscais que realmente vão ser vantajosos. Ótimo. Rodrigo, e aproveitando, qual que você consideraria que seriam os grandes riscos financeiros e benefícios de se ter uma propriedade, por exemplo? De trabalhar com você para se preparar, para fazer os taxes certinho, conseguir qualificar para um financiamento mais adiante. Quais seriam, o que você vê como um benefício ou um risco para os clientes que queiram adquirir um imóvel? O benefício, é claro, é a segurança do investimento, né? Eu tenho clientes que investem em outras áreas e pode até ter um resultado,
mas requer da pessoa um cuidado um pouco maior, um conhecimento maior, e de imóveis não. Eu hoje mesmo eu atendi uma cliente, ela é de Kansas, e ela, uma brasileira, como qualquer outro aí fora, trabalha com limpeza, e ela já tem 5 casas. E ela está construindo um patrimônio, entendeu? Então isso é a prova que, por isso que eu falo, não pode ter aquele achismo que, não, eu não vou ter um patrimônio desse tipo porque eu não tenho dinheiro, ou eu não sou um investidor. Então, qualquer pessoa que tenha um acompanhamento, tanto contábil como um profissional na área de financiamento, tem como auxiliar você construir uma cartela, vamos dizer assim, uma carteira de imobiliária e tudo mais, e conseguir almejar esse processo. Sim. Agora, algo que eu tenho visto bastante, e nesses anos que eu tenho trabalhado na área de contabilidade, é o achismo da pessoa que às vezes movimenta dinheiro e não deposita isso no banco. Porque fica com aquele achismo que, se eu movimentar o dinheiro, eu vou estar pagando imposto. Imposto nos Estados Unidos não é cobrado por movimentação financeira. E eu acabo vendo muitos clientes na hora que às vezes se desqualificam de um financiamento porque na hora movimenta bastante dinheiro por fora e não tem uma comprovação isso no banco. Claro. Então acaba na hora, o broker na hora pede os extratos bancários, aquela pessoa apresenta aquela movimentação, não tem rastreabilidade. E não tem nenhum rastro. E na hora fala, mas eu movimento sim, eu recebo X valor em dinheiro. E não tem como provar. Então isso é algo que eu tenho visto bastante. Eu tenho educado os clientes, não façam isso. Depositem os seus valores sim nas suas empresas ou nas suas contas pessoais. Nunca se sabe o futuro. Vai que você precise apresentar alguma renda. Isso vai até além até da compra da casa, às vezes até para o aluguel de uma casa, em que precisa de uma comprovação financeira, e muitos acabam criando esse achismo, né? Não vou depositar, ou às vezes guardam em casa. Eu tenho uma história de uma cliente, por exemplo, que ela chegou ao ponto, ela guardou $70 mil em casa. Só que ela guardou esse dinheiro num cofrezinho, num closet. Só que o closet dela dava de parede para uma cozinha, e essa cozinha do apartamento pegou fogo, e o lugar que ela guardou não era protegido contra incêndio. Enfim, ela perdeu todo aquele dinheiro que ela guardou por anos por um descuido. Então, se ela tivesse guardado isso no banco, às vezes criado uma conta de saves, de poupança, entendeu? Enfim, tem várias maneiras de você ter uma comprovação financeira, não fazendo dessas maneiras antigas de não ter uma prova legal desse dinheiro. Então, tudo que vai é conhecimento. Justamente, entendeu? educação. Não, educação, perguntar para as pessoas corretas também, porque isso também sempre verifique qual é a forma que você está se informando, e dessa assim você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Isso, eu acho que uma coisa super importante que o Rodrigo estava comentando aqui, que todo o processo contábil, processo de mortgage e tudo mais, existe a rastreabilidade. Os bancos querem ver de onde vem o teu dinheiro, para eles poderem te dar mais dinheiro num empréstimo, alguma coisa assim. Então, conforme o Rodrigo falou, é muito importante você seguir baseado em informações de profissionais que trabalham na área, que eles vão poder te guiar para esse tipo de informação, para que você não fique ouvindo coisas de um amigo, de uma pessoa. Cada situação é diferente da outra, entendeu? Se você tem um objetivo mais adiante, saiba onde você está hoje, para que possa ser guiado para chegar da melhor forma lá no futuro, com o teu objetivo realmente concretizado, né? Não, com certeza. Não, beleza. Obrigado, Rodrigo. Te agradeço pela presença aqui. Obrigado a você. E se você puder falar aí, pode falar teus dados pessoais, serviço que tu presta. Tá ótimo. Aquele que quiser mais informações sobre o nosso trabalho, nossa empresa se chama RS Accounting Tax. Somos localizados em Deerfield Beach, ali na Hillsborough, próxima da 95. Então, eu vou deixar disponível aqui para o Gás todo nossas informações. Então, vai ser um prazer. E o segredo é sempre, nunca pense que você não é capaz de alcançar. Sempre tem caminhos, sim, possíveis para você alcançar o seu sonho. Então, como eu falei antes, sempre procure profissionais sérios,
tenha sempre os seus recordes, né, os seus arquivos sempre disponíveis, nunca deixe de fazer a declaração de imposto, isso vai muito além da questão de compra de uma casa, uma questão imigratória, às vezes uma questão civil também, porque estamos aqui também usufruindo daquilo que a gente está contribuindo, então estou à disposição para qualquer dúvida que em caso você tenha. E aproveita e passa o teu número aí pro pessoal. Tá ótimo, é só entrar em contato com o nosso escritório, 954-218-6509. A nossa equipe vai ser um prazer lá de atender você e tirar suas dúvidas em caso venha ter. Aqui é o Gus Loan Officer, obrigado por vocês estarem acompanhando a gente aqui. Meu número é 305-505-1245. Nas redes sociais é @GusLoanOfficer. Obrigado, Rodrigo, de novo. Obrigado, obrigado aí a vocês. Te agradeço. Tá ótimo, obrigado.